Minha gente, eu estou aqui num lugar público, então vocês vão ouvir eventualmente ruídos. E eu desejei dizer uma palavra rápida, e essa palavra é pastoral, é do meu coração para aquelas milhões de pessoas que estão fazendo a mesma pergunta. Somente a mim ela já chegou várias vezes. São pessoas que, vendo tudo que está acontecendo no mundo e particularmente em alguns bolsões de miséria, de desgraça, de maldade, de carnificina na terra, de abutres voando e se aproveitando do cadaverismo humano, infantil e de idosos e de mulheres e de tudo mais, que é uma coisa insuportável. Pessoas sensíveis ficam em estado de desespero. Só fanáticos insensíveis é que não sentem nada e justificam tudo, porque são pessoas que foram se desalmando, foram perdendo o nervo da alma, da sensibilidade mais profunda. Mas quem quer que seja ainda humano, quem quer que tenha no coração amor, quem quer que esteja preocupado com o futuro da humanidade, o futuro do planeta, o futuro do próximo, o futuro dos seus filhos, o futuro dos seus netos, o futuro humano, não aguenta, é insuportável, Eu venho esses dias todos chorando de angústia, de muita dor. Eu sou um homem forte, mas eu sou um homem que na minha força carrego a minha doçura, a minha sensibilidade, e passei a minha vida inteira me solidarizando com o meu próximo. Eu não posso mudar de tema. Aí alguém pergunta, Helder, qual o assunto? Eu te pergunto, que assunto há, meu filho? Que assunto há? Em que mundo você está? Você está vivendo em Marte? Você mudou para Andrômeda? Você veio me perguntar qual é o assunto? Pelo amor de Deus, tenha compaixão da torpeza e dureza da sua própria alma. E o que eu vejo? Eu vejo uma quantidade enorme de pessoas dizendo: Caio, aonde Deus está? Por que Deus não intervém? Por que Ele não envia anjos? Bom, quando Jesus, lá, não dá nem para mencionar o nome do lugar porque se tornou perigoso, mas quando Jesus lá carregou a cruz, estava na iminência de o fazer, os discípulos quiseram puxar da espada e, com efeito, puxaram. E Jesus os repreendeu e disse: parem. Porventura vocês não sabem que se eu pedisse ao meu Pai, Ele mandaria não 12 apóstolozinhos frouxos e covardes, que daqui a pouco vão sair correndo e se escondendo, mas Ele enviaria 12 legiões de anjos, de seres poderosos alienígenas de outras energias, com armamentos de outra natureza, com poderes de uma gravidade e de uma penetrabilidade que transcende toda a nossa compreensão. Jesus, ao contrário, tomou a sua cruz e carregou. Nós estamos vendo o silêncio, a morte dos inocentes.
nós estamos assistindo outra vez a crucificação dos inocentes. Você diz que gostaria de ter estado nos dias do Evangelho para ver Jesus. O que é que você queria ver em Jesus? O ápice de Jesus não foi curando pessoas em Cafarnaum. O ápice de Jesus, de acordo com Paulo, ele não diz que foram os milagres, nem a ressurreição de Lázaro, nem a ressurreição do filho da viúva de Naim, nem a ressurreição da filha de Jairo, nem a cura dos leprosos. Não! Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, que o ápice da cruz de Jesus, a glória de Jesus, foi a cruz. Você está assistindo a crucificação dos inocentes segundo Jesus. Segundo Jesus, não segundo o cristianismo nem a igreja, segundo Jesus. Jesus com sede, Jesus com fome, Jesus amputado, Jesus rasgado, Jesus lacerado, Jesus de luto, Jesus perdendo filhos, perdendo netos, Jesus sem futuro, Jesus arrebentado, Jesus objeto de turismo mórbido, de pessoas que sobem as montanhas em volta daquele inferno produzido pela torpeza, pela brutalidade humana, com binóculos para ficar assistindo, pagando para sentar de cadeira e assistir à morte, à explosão, às misérias. Você veja em que nível de maldade a humanidade chegou. É uma coisa completamente inconcebível. Há 80 anos atrás, o que se dizia é: a gente não sabia, nós não tínhamos câmeras, não havia transmissão ao vivo, ninguém nos informava, estava tudo camuflado, era feito à noite. Agora não, é tudo feito de dia, é tudo feito ao vivo, é tudo em live, é tudo o tempo todo. Aí tem gente que diz: ai, que pena, eu não posso fazer nada. Pelo amor de Deus, como é que você não pode fazer nada? Você pode fazer tanto quanto eu. No mínimo, você pode chorar, sentir dor. Você pode se humanizar. No mínimo, você pode não perder a essência do seu ser. Você diz que quer que o mundo tenha futuro. Como é que o mundo terá futuro se você se alienar? Se você não perceber essa maldade, se você não curar-se da maldade dentro do seu próprio coração, como é que você pode imaginar o quê? Educação para os seus filhos? Você espera o quê? Ter netos? Para que mundo? Para que planeta? Para que subsistência? Para que sobrevivência? Se a gente não tem coração, se a gente não se condói, se a gente não tem compaixão, se a gente defende o indefensável, se a gente justifica o injustificável, se a gente ideologiza em nome de um Deus que é o próprio diabo, se Deus fosse, em nome de uma religião que fica dizendo: ah, quanto pior, melhor. É sinal de que as profecias estão se cumprindo. Jesus está voltando, seu canalha, seu covarde. Jesus quer voltar na sua vida. Aí tem gente que diz: o que eu posso fazer? Tem gente lá em organizações variadas, dando a vida, tem gente morrendo. Tem repórteres morrendo mais na cobertura dessas chacinas, desse holocausto,
horroroso diante dos nossos olhos do que aconteceu nos eventos e nas hecatombes de guerra mundial passados, estão acontecendo agora. E você diz o que pode fazer? Ajude quem está lá. Chore à distância, erga a sua voz. Você pode ter 3 seguidores. Jesus disse que 2 ou 3 em seu nome já fazem com que, de acordo com o Apocalipse, estrelas e terremotos possam acontecer. Bote o seu joelho no chão. Isso é revolucionário. Coloque, carregue no coração a dor desse compromisso como se fossem seus filhos, sua casa, seus netos, como se fosse dentro da sua cozinha, para que você não se torne cúmplice com demônios, com diabos, com satanases horrorosos. Tenha coragem de não perder sua humanidade nesse tempo de tanta brutalização. É incomparável o que está acontecendo, porque é cinicamente ao vivo, é tragicamente exposto o tempo todo, é inaguentável. Pelo amor de Deus, não se desumanize, não naturalize, não normalize, não ache que é assim mesmo. E não fique dizendo, nós entramos em Apocalipse. É sinal de que Jesus está voltando. Deixa eu te dar uma notícia. Jesus não vai voltar. Jesus não vai voltar. Esse negócio, e eu acho que eu entendo razoavelmente de Novo Testamento, de Bíblia, de escatologia, de Apocalipse, eu passei a minha vida inteira entranhado nisso, metido nos intestinos proféticos dos discernimentos. Eu quero te dizer, é daqui para pior. E esse negócio vai chegar na porta da tua casa. Vai chegar na porta da tua casa. Considere que tem um oceano entre você e a calamidade vai atravessar andando por sobre as águas até a porta da sua casa. Se você não se importar com o que está acontecendo hoje, o que está acontecendo hoje vai se importar com você e virá até a porta da sua casa. E conforme eu leio Mateus 24, leio Marcos 13, 14, leio Lucas 21, 22, leio o Apocalipse todo, isso vai piorar, 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 piorar. Tanto mais quanto você se cale mais, isso vai piorar. O que pode diminuir isso é a nossa oração, a nossa intercessão, é a nossa revolta compassiva diante de Deus. Porque diz o Apocalipse que no meio de tudo isso, houve silêncio no céu. Deixa eu responder a você que fica me perguntando, onde está Deus? Deus está aí, nas tuas mãos. Depois da Segunda Guerra Mundial, com Berlim toda destruída, com Dresden, onde eu já preguei para milhares de pessoas e já fiz muitas coisas, e aquilo tudo arrebentado, colocaram uma placa numa estátua no centro da cidade, que as bombas tinham caído e destruído os braços, a cabeça, a estátua estava só como dorso. Puseram uma placa dizendo: você é a cabeça, você é as mãos, você é as pernas, você é o corpo dessa salvação. Você pode fazer o que os seus braços conseguem alcançar. Você pode enviar dinheiro para aqueles que, não tendo medo e não sendo covardes, estão lá. Eu não posso publicar nenhuma imagem, senão eu serei definitivamente tirado do ar. Mas você pode ajudar. E eu conclamo você a orar, a não fugir, a não se acovardar.
em nome dos filhos que você ainda não teve, ou em nome dos filhos que você terá, em nome dos netos que você quer que existam, em nome das crianças com as quais você consegue se identificar, em nome do Jesus que você diz amar. Se você ama Jesus, não dê as costas para Ele. Não dê as costas a Jesus. Toda vez que você finge que não está acontecendo nada, toda vez que você cruza os braços e diz, eu estou longe demais e não posso fazer nada, quem me dera estar mais perto, não seja covarde. Em nome de Jesus, você pode fazer, eu posso fazer, eu estou fazendo. Hoje alguém aqui, cinicamente, num post que eu fiz, e disse, quando é que você vai lá visitar esses órfãozinhos, Caio? Meu Deus, eu orei, me ajoelhei, porque tem um homem dentro de mim com o poder de te esganar, seu covarde. Me ajoelhei diante de Deus e falei, Senhor, segura o meu coração, abranda a minha alma, para que nada disso deixe nem raiz, nem ramo dentro de mim. Eu quero viver de amor e de compaixão todos os dias da minha vida. Apesar desses seres abjetos, horrorosos, que vão se satanizando à nossa volta, e o pior de tudo é que a igreja justifica isso tudo, e justifica em nome de Jesus. E como eu já disse antes e vou repetir pela terceira vez, e ainda ensina que quanto pior fique, melhor, porque apressa a volta de Jesus. Jesus não vai voltar agora. Essa coisa vai ficar impensavelmente horroroso, como você nunca imaginou. E como eu já te disse, você vai ouvir um toque, toque, toque na porta da sua casa. E como Jesus advertiu, pode chegar aquele dia em que você vai bater na porta dizendo, deixe-me entrar. E ele vai dizer, você? Você não. Você jamais. Você está de fora. Eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu estive nu e você disse, não, você está tão fortinho ainda, aguenta firme. Vai fazer exercício no meio da tua magreza. Eu estive preso, eu estive em lugares de concentração a céu aberto e você não fez nada, você nem me viu, nem quis me enxergar, você virou o rosto para mim. Covardes é a pergunta, onde é que tu vais se eu estou aqui? Pelo amor de Deus, não chame juízo sobre a sua cabeça. Não chame juízo sobre a sua cabeça. Não chame tribulação indizível sobre a sua vida. Preste atenção. Jesus vai voltar quando Ele quiser e desejar voltar. E Ele diz que ninguém sabe o dia, nem a hora, nem os anjos do céu, nem um suposto pseudo-especialista em profecias, como tem alguns aí que dizem, o rio Eufrates está secando, é sinal de que Jesus está voltando. Idiotas! O rio Eufrates está secando, como o rio Amazonas está secando, o rio Negro está secando, o rio Nilo está secando, por causa da crise climática, por causa do que nós humanos estamos fazendo no planeta. E você está achando que é o Eufratezinho que está secando para os chineses poderem passar a pé para invadir Israel? Não. A gente está no meio do vale de ossos secos e você não enxerga. Horroroso. Isso é absolutamente desprezível. E o meu coração está tomado de ira santa. O meu e o do meu Senhor Jesus, que fala por mim, que fala dentro de mim e que não vai ficar calado.
E se você for gente, se você ainda tiver coragem de alguém que carrega uma fímbria, um fiapo de evangelho dentro de você, você vai pegar essa live e vai distribuir para o mundo inteiro, porque as pessoas precisam ouvir, porque está todo mundo brutalizado, está todo mundo virando pedra, homens e mulheres de mármore, como um dia eu sonhei e fui acordado por Deus tão desesperado, com Ele me dizendo: eu vou te fazer passar por todas as dores e sofrimentos que tu nunca imaginaste nessa vida. No auge das minhas glórias e grandezas humanas, quando eu era idolatrado de ponta a ponta do Brasil e no mundo cristão praticamente todo, aquele sonho veio e se repetiu na mesma noite: eu vou te fazer sofrer, para que tu não te tornes um homem de mármore. E eu olhei em mim, eu estava todo marmorizado e me tornando um ser de mármore. E a voz dizia: você vai sofrer para não perder a minha essência na sua vida. Eu te criei para que tu me reproduzas, para que tu sejas parecido comigo até o último dia da tua vida, para que nada faça você, nenhum conforto, nenhum poder, nenhuma impressão, nenhuma grandeza, nenhuma glória, nenhum incensamento, nada te destitua da pureza, da simplicidade, do amor e do compromisso e da solidariedade devidos a Cristo Jesus. Se você quer ajudar o Evangelho no dia de hoje, pegue o que eu estou dizendo aqui e ainda que você mande para todo mundo que você possa enviar. Mande agora, mande em nome de Jesus. Jesus, por favor, eu te imploro que essa palavra chegue ao coração de milhares, de milhões de pessoas e que o teu Espírito haja e que tu quebres a rocha, a penha, os corações empedrados e que tu tires água viva dessas rochas empedradas, endurecidas e desertificadas. É o que eu te imploro. Em teu nome, Jesus, tem compaixão dos que não têm ninguém por eles. E aí você me pergunta: Caio, por que Deus não faz nada? Sou eu que tenho que fazer. É você que tem que fazer. Tem que botar pressão dos presidentes da República, nas autoridades, tem que escrever, tem que gravar, tem que gritar, tem que gemer, tem que se esbaforir, tem que puxar o intestino do avesso, tem que virar gente. Faça o que você pode. Você acha que é pouco? É mais do que suficiente. Em nome de Jesus, ouça o que eu estou lhe dizendo. É uma fala do Espírito de Cristo. Nesse tempo em que aparentemente Deus está em silêncio, Ele está em silêncio para que eu grite, para que você grite, para que a gente fale, para que a gente se levante, para que a gente estenda a mão, para que a gente ajude, para que a gente dobre os joelhos, para que a gente interceda. E aí você vai ver as legiões de anjos se meterem no meio da existência desses covardes que não têm o menor pudor de praticarem assassínios horrorosos contra os indefesos e os inocentes da terra. Em nome de Jesus, agora e já. Amém, amém, amém e amém.